Olá, queridos acadêmicos do curso de Pedagogia, tudo bem com vocês? A nossa equipe irá falar sobre a pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória ela é realizada para conhecer o contexto de um assunto que é objeto de estudo. Seu objetivo é encontrar todas as evidências relacionadas ao tema de que não há conhecimento e aumentar também a possibilidade de realizar uma investigação completa. Embora a pesquisa exploratória seja uma técnica muito flexível, comparando-a com outros tipos de estudos, implica que o pesquisador esteja disposto a assumir riscos, ser paciente e receptivo. É importante mencionar que a pesquisa exploratória ela é responsável por gerar hipóteses que promovam o desenvolvimento de um estudo mais profundo, a partir do qual se extraem resultados e também conclusões. O principal objetivo de uma pesquisa exploratória é a obtenção de insights e ideias. Muitas vezes, no início de um estudo, os problemas a serem investigados não estão totalmente definidos e faltam muitas vezes informações para sua compreensão completa. A pesquisa exploratória, ela tem como função também preencher as lacunas que costumam aparecer em um estudo. Para isso, também ela vai receber o nome de estudo exploratório. Ela irá também fornecer informações que ampliarão a familiaridade do profissional de marketing com o assunto do projeto. E assim também darão suporte à construção dos conceitos e hipóteses iniciais. O objetivo também é levantar informações e não obter conclusões estatísticas. Dando continuidade à fala do Leonardo, falarei um pouco sobre o objetivo da pesquisa exploratória. Como o próprio nome já diz, ela procura explorar um problema de modo a fornecer informações para uma investigação mais precisa. Elas visam uma maior proximidade com o tema, que pode ser construído com base em hipóteses ou intuições. O principal objetivo de uma pesquisa exploratória é a obtenção de ideias, de informações, que muitas vezes no início de um estudo, os problemas a serem investigados não estão totalmente definidos, e faltam algumas informações para sua compreensão ficar mais completa. Geralmente, as pesquisas exploratórias, elas possuem métodos flexíveis, Tem aquela flexibilidade de alternância, de mudança, Sem o uso daqueles questionários detalhados, muito complexos, como já o próprio nome já diz, E eu já falei que o objetivo principal é levantar informações e não obter uma conclusão, Podemos citar como exemplo, vamos supor que tem um determinado produto no supermercado, ele teve uma queda brusca, Então, o pesquisador, ele tem a função, quando ele vai estudar aquele determinado assunto, de levantar informações, pesquisar e saber, o real motivo, que causou a queda daquele produto, Então, a gente vai ter que estudar, se aprofundar para encontrar as reais causas daquele produto ter tido aquela queda tão assim bruscamente, E qual a importância, A importância de uma pesquisa exploratória. As pesquisas exploratórias, elas são muito importantes porque elas servem para nos tornar familiarizados com o assunto, Com os fenômenos relativamente desconhecidos. Informações sobre a possibilidade de realizar uma pesquisa mais completa relacionada com um contexto particular. Identificar conceitos ou variáveis promissoras, estabelecer prioridades para pesquisas futuras e sugerir afirmações e postulações, A pesquisa exploratória é uma metodologia que costuma envolver, primeiramente, levantamento bibliográfico,
Segundo, entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado. E também busca fazer análise de exemplo que estimulem a compreensão. Essas pesquisas podem ser classificadas como pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Passos importantes para a construção de uma pesquisa exploratória. Quais são eles? Primeiro, converse com uma boa orientação. Segundo, faça a leitura, pesquise. Faça as duas coisas ao mesmo tempo. Leitura e pesquisa. Terceiro, defina e limita bem o seu tema. Quando você procura obter um contato mais profundo com a literatura do tema que você escolheu para a pesquisa, a partir desse momento é a hora de você pensar no quê? Na problematização do assunto. Por exemplo, você é um graduando de engenharia civil e decide que gostaria de escrever sobre a construção de portos no Brasil. Nesse momento, você precisa ter o tema claro e os seus objetivos também. O pesquisador pode analisar os portos existentes no Brasil ou questionar o sistema portuário como um todo, ou quem sabe, pode até sugerir construção de novos portos, baseando-se em suas pesquisas. É perceptível, colegas, no momento em que se faz uma pesquisa exploratória, entender que os assuntos a serem analisados geralmente são poucos conhecidos e, por isto, este tipo de pesquisa costuma envolver levantamentos bibliográficos, citações e exemplos. Porque essa modalidade de pesquisa, ela conta muito com a intuição de quem está pesquisando. Podemos dizer assim. E quais são as vantagens da pesquisa exploratória? Primeiro, checar antecipadamente a pertinência do assunto a ser discutido. Ter noção da necessidade de novas pesquisas e novas áreas conjuntas a serem exploradas. A pesquisa exploratória, além da sua relevância para o tema, ela contribui muito com a trajetória do acadêmico. E, para concluir, a pesquisa exploratória, ela busca principalmente proporcionar maior familiaridade com o problema de pesquisa, tendo em vista a torná-lo mais explícito ou também a construir hipóteses. Muito obrigada, até a próxima. Olá, me chamo Rainara e eu fiquei responsável por falar sobre o processo de coleta de dados na pesquisa exploratória. Bom, primeiramente, qual o objetivo da coleta de dados? Bom, a coleta de dados ela tem por objetivo transformar números em informação e significados para buscar a solução de problemas. E o que é a coleta de dados, né? A coleta de dados é um processo que visa reunir os dados para o uso secundário, por meio de técnicas específicas de pesquisa. Esses dados são utilizados para tarefas de pesquisa, planejamento, estudo, desenvolvimento e experimentações. E como que se dá o processo de coleta de dados na pesquisa exploratória? Ele pode ocorrer de diversas maneiras, mas geralmente ele ocorre por meio de levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Irei apresentar aqui algumas técnicas de coleta de dados. A primeira trata-se do estudo exploratório descritivo combinado. É um estudo que tem por objetivo descrever completamente determinado fenômeno, como por exemplo o estudo de caso, no qual são realizadas análises empíricas e teóricas, podendo ser encontradas descrições tanto qualitativas quanto quantitativas. Outro exemplo de estudo é o estudo que utiliza procedimentos específicos para a coleta de dados. Como o próprio nome já diz, esse estudo ele utiliza um procedimento específico para a coleta de dados e para o desenvolvimento das ideias, como, por exemplo, a análise de conteúdo como forma de extrair generalizações com o propósito de produzir categorias conceituais.
Outro exemplo é o estudo de manipulação experimental. Consiste em um estudo exploratório que tem por finalidade manipular uma variável independente, a fim de localizar variáveis dependentes, estudando-se assim o fenômeno em seu meio natural. Diante do que foi apresentado aos nossos colegas, queremos então concluir dizendo que, depois de decidir como usar os procedimentos de investigação, os especialistas em marketing devem prosseguir com a coleta de dados. A maneira de fazer isso dependerá dos métodos escolhidos. Uma pesquisa ela pode ser considerada de cunho exploratória quando esta envolver levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que tiveram ou têm experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. A ideia, na verdade, não é testar ou confirmar uma determinada hipótese, e sim realizar descobertas. As técnicas tipicamente utilizadas para a pesquisa exploratória são estudos de caso, observações ou análise históricas, e seus resultados fornecem geralmente dados qualitativos ou quantitativos. A pesquisa exploratória avaliará quais teorias ou conceitos existentes podem ser aplicados a um determinado problema ou se novas teorias e conceitos devem ser desenvolvidos. Esperamos ter esclarecido com relação à pesquisa exploratória aos nossos colegas de turma. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.